revisão de alguns conceitos básicos. Que o genoma é a coleção que a gente tem de material genético no organismo. O cromossomo é o DNA compactado, é o DNA enrolado, pronto para divisão celular. Então, a gente tem cromatina na nossa célula, a gente tem DNA no nosso núcleo celular. Quando essa célula vai ser produzida, o DNA se enrola em proteínas chamadas histonas e formam os cromossomos. Os genes são os trechos do DNA que conseguem produzir proteínas, as partes exônicas, os exons. Lembrando que a gente tem 2% aproximadamente de exons e 98% de introns. Esses introns, entre outras coisas, eles protegem o nosso DNA. Se uma pessoa tem um DNA lesado por raio ultravioleta do sol, por radiação quando faz uma radiografia, é muito mais provável que um DNA quebrado seja intron, um DNA intrônico, que isso não vai causar uma alteração genética. E se causar uma alteração, a gente tem DNAs de reparo, a gente tem os DNAs supressores tumorais, que inclusive é um dos principais, a falha nesses supressores tumorais é um dos principais responsáveis por cânceres hereditários, como o gene P53, fica lá no cromossomo 17, ele mata a célula, entre aspas, ele faz com que a célula entre em apoptose. Então, se uma célula tiver um dano genético que não conseguiu ser corrigido, ela se mata, entra em apoptose. Se a pessoa não tiver o gene P53, existe uma chance bem maior de que ela desenvolva câncer ao longo da vida. Isso é uma das coisas que pode ser conhecida pelo sequenciamento. A gente sabe que a base nitrogenada são adenina, timina, uracila e guanina no DNA. No RNA são adenina, uracila, citosina e adenina. Ao invés de ser timina, é uracila no RNA. São as bases nitrogenadas que se ligam no material genético. No caso do RNA, o RNA mensageiro e o RNA transportador reconhecem essas bases nitrogenadas, se ligam complementarmente. A adenina se liga à uracila, a citosina à guanina. No DNA, uma fita se liga na outra, timina à adenina e citosina à guanina. Ok? Bom, doença de Huntington é um exemplo de uma doença que é estabelecida por uma predisposição genética. Lá no cromossomo 4, a gente tem um gene que tem a sequência CAG, citosina, adenina, guanina, CAG. Quanto mais repetições CAG, mais proteína huntingtina a gente produz. Todo mundo tem essas proteínas, tudo bem. Se a pessoa tiver um número grande de repetições, mais de 35, essa pessoa vai desenvolver a doença de Huntington em algum momento da vida, se ela envelhecer. Então aqui a gente tem o cérebro de uma pessoa com doença de Huntington. Os ventrículos cerebrais estão muito grandes. Se você não se lembra como é um ventrículo normal, observa na internet ou num livro de anatomia. Esses ventrículos laterais são muito pequenos. Aqui houve uma perda muito grande do diencéfalo. Então, a gente sabe que essa região é responsável por emoções, é responsável por produção de neurotransmissores. Então, essas áreas começam a ser prejudicadas. Com o passar do tempo, a pessoa tem degeneração também no córtex cerebral, dificuldade de movimento, problemas de memória de longo prazo. E é uma condição, uma doença neurodegenerativa estabelecida por genes. E é possível, então, detectar. Por exemplo, o recém-nascido, você consegue saber se esse recém-nascido vai, em algum momento da vida, se chegar à velhice, desenvolver a doença de Huntington. Esse cara, ele é um cientista chinês. Esse cientista fez um trabalho em que ele deletou as proteínas CCR5 de duas gêmeas, e essa deleção fez com que as meninas nascessem imunes ao HIV. O HIV precisa de dois receptores, duas proteínas para se ligar aos linfócitos. Ele precisa da proteína CD4 e da proteína CCR5. O cientista deletou pela técnica de CRISPR, a CRISPR-Cas9, os genes para a proteína CCR5. Então não tem como o HIV se desenvolver no organismo dessas pessoas. Então, aqui só alguns dados sobre a pesquisa dele. E como ele fez isso sem autorização de um comitê de ética, ele acabou preso por 3 anos. Saiu da cadeia e tal, mas aquilo que eu tinha dito, existe um problema ético bem importante relacionado. A ciência pode fazer muita coisa, o que ela deve fazer, o que é permitido que ela faça,
é algo que ainda é motivo de muita discussão. Tá? De novo, sugiro que vocês parem os slides, deem uma lida. Isso aqui são trechos da reportagem que mostra como ele fez o trabalho. Né? Ressaltando que o HIV, então, ele se liga nos linfócitos T, que tem os receptores CD4 e CCR5. No caso do cientista, ele deletou as proteínas CCR5, o gene para a proteína CCR5, de modo que o HIV não se multiplica no organismo dessas pessoas. Linfócito T, né? E a proteína em que o vírus se liga. Aqui a gente só tem o receptor CCR5, mas são 2 receptores, CCR5 e CD4. O que ele deletou foi o CCR5. Sem o CCR5, o HIV não se liga. Aqui a gente consegue ver o CD4, CCR5 deletado. Existem pessoas que naturalmente são imunes ao HIV, mas nesse caso a imunidade foi produzida. Então, o que é CRISPR? CRISPR é um locus gênico, um pedaço de gene de bactéria. E esse pedaço, de DNA, esse pedaço de DNA de bactéria tem a cópia de genes de vírus. E são repetições, a gente chama isso de repetições palindrômicas, porque eles têm a mesma sequência, digamos, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, é como se fosse uma palavra, Ana, A-N-A, da direita para a esquerda, A-N-A, da esquerda para a direita. O DNA aconteceria a mesma coisa, dando um exemplo simples, C-A-G, C-A-G. De qualquer forma, ele tem a mesma repetição. E já se conhecia essa repetição presente nas bactérias, só não tinha muita clareza do que era. Hoje, a gente sabe que são sequências de material genético de vírus, que ela usa, então, para reconhecer o vírus. Eu expliquei isso um pouco no vídeo anterior. Então, se um vírus ataca a bactéria e ela já tem aquela sequência que foi adquirida de gerações anteriores, ela usa a proteína Cas9 para quebrar a proteína do vírus. Então, é como se fosse um sistema imunológico primitivo de bactéria. E se a gente colocasse um gene não do vírus, mas de um outro organismo, ela quebraria também, quebra. Essa é a base da técnica de CRISPR, técnica CRISPR-Cas9. Ok? A sequência palindrômica. Então, isso é importante. Cas9 é o nome que se dá a um RNA, que se associa a essa proteína, e também a proteína que quebra o DNA. E CRISPR é o locus, a região do DNA da bactéria que tem a sequência de vírus repetida. Como eu disse, eu estou falando de forma bem rápida, eu vou deixar algumas questões em um vídeo, na verdade, de alguns vídeos que vão ajudar nesse entendimento. Isso aqui é para dar uma base e para tentar fazer um panorama do que acontece, do que está acontecendo nessas situações. Quando se usa a CRISPR, então, aqui o que a gente tem? A gente tem um DNA, uma sequência de DNA, um RNA guia, e a Cas9 nuclease, terminou em ase, é uma enzima. A Cas9 nuclease é a enzima, ou seja, a proteína que catalisa uma reação, e ela consegue quebrar o DNA numa sequência específica. Eu comentei no outro vídeo da sequência PAN. Essa sequência é que permite que a Cas9 diferencie o DNA da bactéria, o DNA que tem a mesma sequência do vírus, mas ela é da bactéria, então ela não pode ser cortada, do material genético do próprio vírus, que esse sim precisa ser deletado para que ele não infecte a célula, não mate a célula da bactéria. Então, CRISPR é um locus gênico. É uma área de material genético da bactéria que tem a sequência do vírus específico e que também pode ser usada, pode ser colocada uma sequência de outro organismo para que ela quebre essa sequência. Vamos lá, então. Eu acho que está mais ou menos claro isso, né? Eu acho que foi no vídeo anterior, falei sobre os genes BRCA1 e BRCA2, os genes para câncer de mama. Se ao invés do gene do vírus, a gente colocar a sequência de genes BRCA no locus CRISPR, quer dizer que se essa bactéria reconhecer, se essa estrutura enzimática reconhecer a sequência CRISPR, a proteína Cas9, que tem aquela sequência do BRCA, vai quebrar tudo que ele encontrar com o gene BRCA. Então, se você colocar esse material
em um meio de uma célula, um zigoto, uma célula fecundada, e ela encontrar essa sequência, ela vai quebrar essa sequência. E aí, a própria célula humana, ou de animal, ou mesmo vegetal, ela repara. No vídeo passado eu falei do DNA de reparo como um elemento importante no desenvolvimento de cânceres. Então, o que acontece naturalmente é que um DNA quebrado, ele é reparado. E se ele precisa ser reparado. Pode ser que tenha alguma alteração e não consiga, o que é ruim, mas espera-se que ele seja reparado. Só que a reparação não acontece em sequência correta. Então, se você quebra o gene de um embrião lá na sequência correspondente ao BRCA, o próprio embrião vai reparar aquele DNA, mas fora de sequência. Então, ele não vai produzir as proteínas que seriam produzidas se tivesse o gene BRCA ativo. Okay? Aqui embaixo eu coloquei, lembre-se, estudamos atavismos. Atavismo, na verdade, é um assunto que é visto na matéria ampliada, digamos assim, mas os atavismos são características ancestrais que aparecem nos organismos. Por exemplo, existem cobras que nascem com patinhas. O ancestral da cobra tinha patas, e ele foi perdendo essa pata, e a cobra não tem, mas ela tem os genes para as patas. Então, algumas cobras podem ter o fator de ativação que faz com que essas patas apareçam. Nós, seres humanos, temos genes para produção, por exemplo, de uma cauda. Nós temos genes para produção do que é chamado de tubérculo de Darwin, que é uma pontinha na orelha. Só que a gente, em geral, não produz. Se tiver o fator de ativação, a proteína que ativa esse gene, nós vamos ter essa ativação, certo? No caso das bactérias, a ideia de dizer aqui, colocar isso aqui, é que é só uma comparação. Bactérias carregam em si genes de outras bactérias ancestrais que foram infectadas com vírus. E isso permite que elas reajam ao ataque de vírus hoje. O que a gente está vendo aqui é exatamente o locus CRISPR. Então, é o DNA da bactéria. E esse DNA da bactéria tem sequências similares à sequência de vírus. E quando um vírus ataca, a proteína Cas9 destrói esse vírus. Ok? Então, vou ler aqui, resumindo. A transcrição do locus CRISPR resulta em pequenos fragmentos de RNA com capacidade de reconhecer o DNA exógeno, que é o DNA que veio do vírus. No exemplo da bactéria, no caso da bactéria. Poderia ser de outro organismo se a gente inserisse um DNA não viral. Por exemplo, humano. Por exemplo, o gene BRCA. Específico e atuar como um guia de modo a orientar as nucleases Cas. Nuclease é aquela enzima que quebra o DNA, que irá promover a quebra e, consequentemente, a eliminação do DNA invasor, caso este entre novamente em contato com a bactéria, atuando como um importante mecanismo de defesa de DNAs invasores. O que a gente pode observar é que o CRISPR é uma espécie de... ele é consequência tanto do projeto Genoma, da história da genética, obviamente. A ciência é sempre cumulativa, então você se baseia em conhecimentos anteriores, e a gente chegou basicamente nesse passo. A possibilidade de você deletar genes que não são de interesse, genes que tragam características, por exemplo, da doença de Huntington, como eu tinha citado, genes que podem predispor a determinados cânceres que têm origem hereditária. Nem todo câncer é hereditário. Todo câncer é genético, todo câncer é causado por alterações no DNA. Mas dessas alterações nem sempre são passadas de pais para filhos. Podem ter quebras de DNAs oriundas de atividades do meio ambiente, de uma série de situações. Né? Mas aqueles que são hereditários podem ser quebrados, e quando o gene é quebrado, ele é reconstruído. Ele é reconstruído em uma sequência diferente que não permite a síntese de uma proteína ativa que vá desempenhar a função que iria causar a doença. Ok? Bom, um termo que é muito usado em genética é o termo knockout. É a mesma ideia do knockout de uma luta de boxe. É a inativação. Então, quando a gente fala de quebrar um gene, esse gene não vai se recuperar,
A técnica CRISPR ela provoca um nocaute. Esse nocaute ele até pode ser feito de outras formas, só que é extremamente difícil. Já com a técnica CRISPR, ela é muito rápida, muito simples, é imediato. Inclusive, existem pessoas que discutem a possibilidade da gente poder fazer isso em laboratórios domésticos. Você faz o seu laboratório na sua casa e você consegue manipular genes. E até que ponto isso deve ser permitido ou não? Até que ponto uma empresa pode fazer isso e um indivíduo não? Porque a empresa pode, o indivíduo não. E, ao mesmo tempo, se o indivíduo faz, qual é a possibilidade de regulamentar isso? Precisa regulamentar? O Estado deve olhar sobre isso ou não? Enfim, são questões éticas por essa técnica. Esse camundongo é um camundongo nude. Ele é um camundongo nocauteado. Os genes para a produção de pelo dele são nocauteados. Ele não foi feito pela técnica CRISPR, mas poderia. Você já deve ter visto também gatos nude. Bom, existem. E você se aproveita de mutações genéticas espontâneas e desenvolve espécies que não têm aquele DNA, aquele gene ativo. E com a CRISPR você consegue fazer isso com toda facilidade. Então você percebe que são grandes alterações, grandes possibilidades, grandes inovações e grandes riscos que a tecnologia da genética hoje traz. Então isso pode ser usado para, por exemplo, trabalhar com condições ou doenças como Alzheimer, como as psicoses, como depressão, ansiedade, mas de que forma isso deve ser trabalhado? Então, de novo, vou deixar aqui uns links para vocês falando sobre essas questões éticas e biotecnológicas, ok? Bom, vou parar por aqui esse vídeo e depois vou gravar um outro videozinho para a gente encerrar o assunto.